Fala pessoal, tudo bem? Professor Leandro aqui. E na aula de hoje nós vamos falar a respeito de igualdade, tá bom? Uma coisa muito simples, né, de certo modo, porque nós sabemos e já trabalhamos desde sempre com esse sinalzinho aqui de igualdade, né? Porém, existem algumas propriedades que eu acho que seria interessante nós repassarmos, né? Que seria interessante, de repente, nós, em alguns casos aí, ver essas propriedades pela primeira vez, tá bom? Então, primeiramente aqui, ó, igualdade, ela indica a equivalência entre duas sentenças. Como assim, professor? É, Vocês devem saber já, né, que sempre que nós temos aí uma igualdade, quer dizer que as duas coisas são, obviamente, iguais, certo? Então, ó, se nós fizermos aqui, ó, 5 mais 6, nós sabemos que dá 11, certo? E 11 é igual a 11, beleza? Só isso mesmo, gente. Nós precisamos entender que a igualdade, né, que corresponde a esse sinal aqui, indica a equivalência entre duas sentenças, tá bom? E essas sentenças aqui, ó, elas podem ter também um outro nome, tá bom? Nós podemos chamar essa primeira parte aqui, ó, de primeiro membro, tá? E podemos chamar essa segunda parte aqui de segundo membro. Ok? Pessoal, mas nós estamos em álgebra, né? E apareceu aí já na última aula algo que nós não tínhamos levado tanto a sério até agora, chamado incógnita, né? E a incógnita é o nome dado a um valor desconhecido em uma igualdade. Então, olha só, eu tenho aqui os dois membros, né? O primeiro e o segundo membro, e talvez você olhe para esse x aqui e já consiga imaginar qual valor que preencheria corretamente esse espaço aí, né? Para que essa igualdade aqui fosse verdadeira, certo? Qual valor que eu teria que colocar aqui no x para que mais 12 seja igual a 25, né? Só que quem que é o foco aqui? O foco nesse tópico aí ainda é o x, tá bom? E o x é a nossa incógnita, tá bom? O valor que pra gente é desconhecido. E um dos exemplos muito dados aí, quando nós falamos de igualdade, é esse exemplo da balança, tá bom? Como assim, professor? Essa balança, ela representa de alguma forma a nossa igualdade, tá bom? Se nós colocássemos aqui, ó, cada membro em um desses pratos da balança, por exemplo, aqui, ó, x mais 12, e nesse outro prato aqui nós colocássemos o 25, tá? Como nós estamos falando de igualdade, nós queremos que essas duas sentenças sejam iguais, tá? Comumente, né, a balança ela é utilizada aí em algumas feirinhas e tal, né? Agora já substituída pela balança digital, né? Mas o que que acontecia nessa balança? Às vezes as pessoas colocavam algumas coisas de um lado do prato, né? Em um dos pratos, e para saber o peso disso aqui, iria colocando aqui alguns pesos conhecidos, né? Por exemplo, colocava lá um meio quilo, colocava mais meio quilo, aí, nossa, bateu, nivelou a minha balança. Então, automaticamente, esse objeto aqui teria o peso igual ao objeto que está no outro prato, certo? E é a mesma ideia utilizada para a igualdade, tá? Para que essas duas sentenças aqui, ó, para que o primeiro e o segundo membro sejam iguais, quanto que deveria valer o x aí? Vamos pensar um pouquinho, ó. Se eu colocasse o número 13 aqui, ó, no lugar do x, né? Se eu colocasse 13 e fizesse aí, ó, 13 mais 12 é igual a 25, não é? Então, quando eu coloco 13 no lugar do x, automaticamente a balança fica nivelada. Ou seja, 25 é igual a 25, tá bom? E é por isso que é muito utilizado esse exemplo aqui, tá? Em alguns casos, a igualdade ela funciona como uma balança de dois pratos. Dando sequência, eu quero falar com vocês a respeito dessas três propriedades. A primeira propriedade é a propriedade reflexiva, tá? Essa propriedade ela fala o seguinte, que um termo ele é igual a ele mesmo, né? Assim como o seu próprio reflexo no espelho é igual a você, né? Pelo menos em imagem, né? Um termo é igual a ele mesmo. A segunda propriedade corresponde à propriedade simétrica, tá? A propriedade simétrica ela fala assim, ó, que se A
é igual a B, então o termo B também é igual a A, tá bom? Simples assim, né? É como se a ordem dos membros aqui não alterasse a nossa igualdade, não é? Então, se A é igual a B, B também é igual a A. A próxima propriedade é a propriedade transitiva, tá? A propriedade transitiva, ela fala o seguinte, ó. Se o termo A é igual a B e o termo B é igual ao termo C, percebeu, ó, agora nós já utilizamos três termos, né? Então, ó, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C, certo? Porque eles têm aqui, ó, um termo em comum, né? Eles têm um membro em comum, né? A é igual a B e B também é igual a C, tá bom? Consequentemente, ou melhor, vamos falar direito aqui, ó. A é igual a B e B é igual a C. Então, A é igual a C. Ok? Essa é a propriedade transitiva, tá bom? E eu coloquei aqui alguns exemplos para nós falarmos a respeito deles, tá bom? O primeiro exemplo fala o seguinte, ó, que 5 mais 6 é igual a 11, tá? Essa aqui, gente, nós podemos chamar de uma sentença fechada. Sabe por quê? Porque nesse caso aqui, não existe nenhuma variável, tá bom? É uma sentença que não depende do valor atribuído a letras, tá bom? Ela é verdadeira, independente de como estiver aqui, né? E sempre 5 mais 6, né, vai ser igual a 11, tá bom? E eu quero demonstrar aqui para vocês a propriedade número 2, tá? Vou colocar assim, ó, P2, para você ligar aqui com a propriedade simétrica, tá bom? Com relação, utilizando ali a propriedade 2, eu posso dizer também que 11 é igual a 5 mais 6, beleza? Essa aqui é a segunda propriedade. Segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos aí, ó, 12 menos 8 igual a 3 mais 1, tá? 12 menos 8 igual a 3 mais 1. Isso aqui será que é verdade? Né? Nós já sabemos uma coisa aqui, ó, que isso aqui é uma sentença fechada, tá bom? E para verificar se uma sentença fechada é realmente verdadeira, nós precisamos resolver aí os valores, né? Resolver as operações que estão em cada um dos membros, tá? E 12 menos 8 é igual a 4 e 3 mais 1 também é 4. Então essa aqui é uma sentença verdadeira, né? E também uma sentença fechada, porque ela não possui variáveis, ok? No terceiro exemplo, vou colocar aqui o terceiro. Bom? Estamos falando aqui dos exemplos, tá bom? Ó, no terceiro exemplo, nós teremos o seguinte, que x mais 12 igual a 25. Essa aqui, gente, nós vamos chamar de sentença aberta, tá bom? E sempre que nós tivermos uma incógnita na nossa equação, né? Sempre que nós claro, né? Se tem incógnita, é uma equação. Ou, se é uma equação, claro que tem uma incógnita, né? Mas, ó, se nós tivermos uma incógnita na sentença, essa sentença será aberta. Por quê? Porque, ó, a menos que eu determine um valor para x, essa sentença aqui ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa, tá bom? E como que nós verificamos se uma sentença aberta é verdadeira? Nós precisamos primeiro ter um valor atribuído para x, né? Então vamos pensar aqui, ó, se x for igual a 13, é verdadeira? Tá bom? Isso aqui é uma perguntinha que pode aparecer para você. Se x é igual a 13, essa sentença aqui é verdadeira? Daí o que que você vai fazer? Ó? Vai substituir aqui no lugar do x, né? Você vai colocar 13. Então, ó, vai ficar assim, ó, 13 mais 12 igual a 25, né? E você resolve as continhas. Vai ficar 25 igual a 25. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, é verdadeira? Sim. Ok? Próximo exemplo aqui, ó. O quarto exemplo
também é uma sentença aberta. Vamos lá. Você que já está mais atento aí já sabe o que é uma sentença aberta, né? Porque possui incógnitas, tá bom? Esse exemplo aqui, acho que basta a gente dizer isso. Aí, gente, ó, eu coloquei outros exemplos aqui para mostrar para vocês que as sentenças matemáticas podem ainda exprimir relação de desigualdade, né? O que está falando dessa sentença aqui, ó, esse nosso quinto exemplo? Nosso quinto exemplo está falando o seguinte, que 2 mais 3 é menor do que 7. Será que isso é verdade? Ó, 2 mais 3 dá 5. 5 é menor do que 7? Sim. Então isso aqui é uma sentença verdadeira, tudo bem, né? Posso chamar também de sentença fechada, sim, porque não tem incógnitas, né? E está exprimindo uma ideia de desigualdade, tá? Não estou falando que 5 é igual a 7, estou falando que 5 é menor do que 7, ok? No sexto exemplo, eu trago para vocês que 8 é diferente de 9. Claro, é diferente de 9 e sentenças matemáticas também podem exprimir esse tipo de desigualdade, tá bom? Próximo exemplo, nós teremos aí uma sentença aberta, né? Porque nós possuímos aqui uma incógnita, tá bom? E essa sentença ela fala o seguinte, que 3, ou melhor, que x mais 3 é maior ou igual a 9, tá bom? No próximo exemplo, nós teremos que y menos 7 é diferente de 11, tá bom? São sentenças matemáticas abertas, tá? Que exprimem a ideia de desigualdade. Tranquilo? Tranquilo até aqui, né? Beleza. Agora, gente, ó, eu trouxe aqui duas, deixa eu ver se tem mais uma. São 4 sentenças, tá? Que possuem algumas operações que precisam ser executadas para verificar se é verdadeira ou falsa. Ok, vamos lá. Nessa primeira aqui, ó, nós temos que resolver cada um dos membros e depois nós comparamos os dois, tá bom? Então, ó, primeiro vamos resolver a multiplicação, né? Repete o 6 ali. 9 mais 6 dá 54, igual a 70 menos 2 vezes 5, que é 10. Ok? E aqui, né, 6 mais 54 dá 60, e 70 menos 10 dá 60 também. Então essa aqui é uma sentença verdadeira. Tranquilo? Ó, nós estamos lembrando aí também algumas regrinhas, né, para resolver equações, tá? Próximo, 8 ao quadrado menos 9 menos 6 igual a 7 vezes 3 ao quadrado. Primeiro resolvemos então a potência, né? 8 ao quadrado é 64 menos 9 menos 6 igual a 7 vezes 3 ao quadrado, que é 9. Ok? 94 menos 9 menos 6 dá 3. E 7 vezes 9 é 63. Ok? E aí, nós teremos 64 menos 3, que dá 61, que não é igual, então, a 63, certo? Então, essa aqui, ó, é uma sentença, vou colocar aqui embaixo, né? Essa aqui é uma sentença falsa. E, consequentemente, nós podemos trocar esse sinal de igualdade aqui, né? Ao invés de deixar igual, você pode fazer assim. Quer dizer que 61 é diferente de 63. Tranquilo? Próximo exemplo, ó. Nós temos aí uma sentença aberta, tá? E nós queremos saber, essa sentença aqui, ela é verdadeira? Aliás, ficou faltando um pedacinho aqui, né? Eu preciso colocar aqui, ó. Ela é verdadeira se x for igual a 6. Será que ela é verdadeira? Né? Essa é a nossa pergunta, tá? Daí, para resolver isso, eu preciso substituir os valores, vai ficar 3 vezes 6 mais 9, igual a 5, no lugar do x eu coloco o 6, né? Menos 3. Resolve as continhas, ó. Vai dar 18, tá? 3 vezes 6, 18, mais 9, igual a 5 vezes 6,
que dá 30, menos 3, ok? 18 mais 9, 27, que é igual a 27. Então, essa aqui é uma sentença verdadeira. Ok? Próxima. Tá faltando também um pedacinho ali. Vamos fazer o seguinte, ó. 9x menos 15 é maior do que 31 se x for igual a 5. Será que isso aí é verdade? Vamos verificar, né? Para verificar isso, nós vamos trocar a cor aqui e substituímos então o valor de x, né? Vai ficar 9 vezes 5 menos 15 maior do que 31. Vamos ver se isso é verdade, né? 9 menos 5 dá, ou melhor, 9 vezes 5 dá 45, menos 15 maior do que 31. 45 menos 15 vai dar 30, né? Vou fazer um 30 direito aqui. Vai dar 30. E está falando que 30 é maior do que 31? Não, né? Então isso aqui é uma sentença falsa. Beleza, pessoal? Bom, com isso nós finalizamos aqui a nossa aula de hoje, né? Vou desejar para vocês aí bons estudos, ok? E nós nos vemos aí nas próximas aulas. Firmeza? Até logo, falou!